Olá, olá! Sou o professor Adriano, professor de História, estou aqui para falar com vocês sobre a Revolta dos Malês. Vamos tratar de uma atividade do 8º ano, habilidade 28, que procura identificar as características das revoltas negras do Brasil no século XIX. Também procuraremos compreender os impactos para a ordem escravocrata dessa revolta. Bom, então primeiro eu trago para vocês aqui um mapa do Brasil daquele período, para dizer para você que a Revolta dos Malês aconteceu na Bahia, na região da cidade de Salvador. Né? A escravidão é introduzida no Brasil desde o século XVI, mais de 4 milhões de pessoas foram trazidas para cá forçadas para serem escravizadas, sofreram maus tratos e violências. Mas isso não significa que elas ficaram passivas diante dessa situação. Né? Muitas formas de resistência eles empregaram. Eles fugiam, muitas vezes para formar ou para ir a um quilombo, que é uma reunião de um agrupamento de pessoas que fugiram da escravidão, mas também de indígenas, de portugueses pobres. O suicídio era um outro recurso, a pessoa preferia tirar a própria vida ao invés de permanecer como escravizado. O assassinato de pessoas, o que colocava ele numa categoria de crime, ele poderia ir para a cadeia, então ele se livrava da escravidão. Rebeliões e revoltas organizadas. Né? Na primeira metade do século XIX, na região da Bahia, houveram mais de 30 revoltas. Né? Como exemplo, nós temos uma de 1807, que os escravos se organizaram para atacar igrejas católicas e colocar um líder muçulmano no poder da cidade de Salvador e depois expandir esse território. A presença de muçulmanos era muito grande entre os escravizados da região da Bahia, além de pessoas de religiões de matriz africana. Bom, a Revolta dos Malês tinha por objetivo a liberdade dos escravizados muçulmanos e uma luta contra o sistema escravocrata. Estavam envolvidos pessoas das etnias Nagô e Hausa, a maioria muçulmana, mas também tinha pessoas, né, como já disse, da religião de matriz africana. A revolta aconteceu em Salvador, 25 de janeiro de 1835. A maioria das pessoas que participaram dessa revolta eram escravizados africanos, né? Da região de Imalê, então por isso a revolta ganhou o nome de Revolta dos Malês. Esses escravizados trabalhavam nas cidades, né, com ofício de sapateiros, ferreiros, carregadores de cadeira, e aqueles que vieram de outra região das lavouras, eles vieram do recôncavo baiano. Bom, a revolta foi denunciada, o movimento organizado ele foi denunciado e aí eles decidiram tomar uma atitude, partiram para a revolta. Só que foram sufocados, foram repreendidos, mais de 70 africanos acabaram morrendo nesse conflito, depois eles tiveram as penas de exílio e também tiveram a pena de açoite. Né? Para a ordem escravocrata, pensando do lado dos detentores do poder, né, dos escravocratas, a partir dessa revolta, eles passaram a reprimir mais e dar muito mais atenção na vigilância de qualquer resquício de resistência que pudesse acontecer. Do lado dos escravizados, é uma tomada de consciência da luta para o fim dessa escravidão, da sua condição de escravizado. Bom, vamos pensar de que para os dias atuais é importante a gente estudar a Revolta dos Malês para a gente revitalizar a memória da luta da população negra contra o preconceito e o racismo, né?
Agora, se você vai estudar um pouquinho mais, eu vou indicar para você esse site, o Geledes, que é um site, uma plataforma com vários artigos sobre a situação da população afrodescendente hoje e estudos sobre a história das condições da escravidão no Brasil, né? Bom, para a gente for retomar tudo agora, só para finalizar, né? Então a gente estudou a revolta dos malês, uma revolta de escravos africanos muçulmanos, organizados, que foi sufocada e que causou uma reação do poder público, de uma tomada de maior controle sobre os escravizados naquele período. Bom, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar para mim. Não esqueça de acessar o site e bons estudos!